Cavaletes têm lado certo? Olá a todos. Essa é uma pergunta que interessa para os músicos e também para os luthiers, principalmente os iniciantes que talvez tenham se deparado com esse problema. Será que o fabricante, quando ele põe as marcas do cavalete, será que ele escolhe o lado que ele põe a marca? Eu tenho aqui várias marcas, vários modelos, vários tamanhos de cavalete e de vários instrumentos diferentes. Tenho aqui, ó, violino, viola, violoncelo infantil, violoncelo 3/4, esse aqui é meio, violoncelo adulto, modelo belga, e tem um cavalete de contrabaixo 3/4. Eu tenho aqui Aubert à Mi-Recourt, tenho o Aubert Lux, Depiot, Ecolier, Teller, Milo e o Depiot Superior. Esse aqui também é um Mi-Recourt comum. Se a gente olhar atentamente todas essas peças, a gente vai perceber que as marcas, elas estão de um lado que mantém um padrão da madeira. Qual seria esse padrão? Vamos pegar esse cavalete aqui, o Mi-Recourt Lux, que o padrão está mais visível. Todos eles têm essas manchas, né, que os músicos costumam chamar de pintas, né? Ele tem essas pintas, essas manchas longas, né? E elas são transversais ao cavalete. E por que eu falo transversal e não longitudinal? Porque os veios são longitudinais, tá bem? Todo cavalete, ele tem veios nesse sentido. O crescimento da madeira é nesse sentido e não nesse, tá bom? Isso tem uma razão. A gente está pensando aqui sempre na pressão das cordas, né? Ele tem uma resistência maior, ele dura mais se a gente colocar ele nesse sentido, né? Sob as cordas e sobre o tampo. E como é o corte de um cavalete? O cavalete ele é cortado nesse sentido, imaginando que aqui a gente tem um tronco, ó, o tronco estaria aqui, ó, né? E esse aqui é uma fatia do tronco, tá bom? O tronco é fatiado nesse sentido, né? Formando raios. Eu tiro uma fatia e daqui eu corto o cavalete, tá bom? Dessa maneira a gente consegue garantir que as fibras do cavalete estejam sempre nesse sentido e não nesse sentido. Ah, mas a transmissão de som não seria melhor assim? Talvez, só que o cavalete fica muito mais frágil, ele duraria muito menos, ele quebra muito mais facilmente, e certamente a resistência dele à pressão das cordas seria muito menor. Então vamos voltar a falar aqui das pintas. Se a gente pegar um cavalete desse aqui que está bem pintado, está bem manchado, as manchas são compridas, tá vendo? Se eu virar do outro lado, a gente vai ver que ele também tem manchas, mas bem mais curtas, como se ela tivesse interrompida. Vamos pegar esse cavalete aqui, que isso está bastante visível. Desse lado aqui a gente consegue ver manchas compridas, né? E desse lado aqui, as manchas são mais curtas, como se elas tivessem interrompidas. Portanto, a gente conclui que as marcas dos cavaletes são colocadas no lado onde as manchas são mais compridas. O que significa isso? Significa que ele escolhe das duas faces aquela face que tem o corte mais ortogonal aos anéis de crescimento. Aqui talvez a gente consiga ver na câmera, exatamente porque a interrupção das manchas, das pintas, indica um corte menos ortogonal do outro lado, tá bem? Isso vai implicar no fato de que esse lado do cavalete, já pensando no cavalete colocado sobre o tampo, né, na posição onde ele vai ficar no fim do ajuste, né? Esse lado do cavalete onde está a marca, ele vai ser mais resistente à pressão das cordas, ao peso das cordas, tá bem? Do que esse lado aqui, tá bom? Considerando então que os anéis de crescimento vão estar mais paralelos ao tampo do instrumento, tá? Isso é mais perfeito nos cavaletes de melhor qualidade, né? Então, o próprio fabricante ele escolhe as madeiras de acordo com a qualidade e ele vai escolher o corte, a qualidade da madeira para indicar a qualidade do cavalete. Se ele tem 1, 2, 3, 4 estrelinhas, sei lá o que, se ele é superior, se ele é luxo, se ele não é luxo. Vai depender então da qualidade da madeira, da qualidade do corte. E não só isso, mas também na orientação das fibras para o luthier trabalhar. Se o cavalete está com as fibras bem orientadas, o trabalho de corte vai ser mais fácil. A madeira fica mais macia, ela vai lascar menos, vai ser mais fácil. Ele corta dos dois lados, ele não vai ter problema. As madeiras inferiores, os cavaletes mais simples, o sentido dos feixes, ele é desfavorável ao trabalho de corte. Então, a qualidade do cavalete, ela diz a qualidade do resultado da instalação do cavalete, mas ela também significa uma facilidade para o luthier trabalhar. Ele pode trabalhar com aquela madeira com mais liberdade, com menos preocupação de não lascar ou de deixar o acabamento mais perfeito, além do resultado acústico, além de poder trabalhar mais facilmente com as medidas desejadas pelo luthier e pelo músico. Então a marca do cavalete, ela vem numa face que indica qual é a face que deve ser mantida na hora de trabalhar a peça. E o luthier então ele vai trabalhar a grossura do cavalete, as curvaturas, o arredondamento, na outra face, na face oposta.
Ele tem essa orientação para saber qual é o lado que ele pode então trabalhar, afinar. E o luthier ele vai poder trabalhar então o cavalete de maneira a dispor o lado, a face, que tem a marca, para o lado do estandarte e para o lado oposto, que é a face que está trabalhada, que é a face que fica visível para o músico, que é a frente do cavalete. O músico vai poder avaliar o trabalho, vai poder ver o que foi feito e, sobretudo, ver também a marca do luthier que está lá, né? Ele vai pegar o instrumento e vai ver o nome do luthier que trabalhou aquela peça, tá bem? Então é uma orientação para o luthier de qual lado melhor para ele trabalhar um lado ou outro, e com isso a marca não vai embora, obviamente. É uma maneira dele preservar a marca do fabricante, né? E também essa é uma maneira do cavalete ter maior durabilidade, tá bem? Não é à toa. Além de você ter um resultado acústico superior, você também tem maior durabilidade do cavalete e do instrumento, tá bom? Então fica aí uma explicação para os músicos. Insisto, nunca é demais lembrar. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações de novidades e mandem, por favor, sugestões, dúvidas, que vai ser muito interessante se eu puder utilizar esse material para poder gravar novos vídeos e tirar novas dúvidas e montar novos roteiros. E até aproveito para eu mesmo estudar esses assuntos. Eu estou achando muito interessante poder estudar de novo todos esses assuntos e certamente nós todos vamos aproveitar. Tá bem? Até logo, até o próximo vídeo.